Análise tática de Espanha 1, Alemanha também 1, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, lá no Catar. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O primeiro tempo do jogo de hoje foi da Espanha, né? A Espanha propôs mais o jogo em cima da Alemanha, a Alemanha se defendeu muito mais e teve muita dificuldade de criar o jogo também na parte ofensiva, né? A Espanha entra no jogo hoje num 4-3-3, ela ataca e se defende dessa mesma forma, mas tem algumas curiosidades aqui que dá para a gente destacar. Na parte ofensiva, é muito parecido o que a Espanha já jogou contra a Costa Rica. Parecido não, idêntico, né? Jogou da mesma forma. O Gavi subindo bastante aqui no meio dos atacantes, tanto do Asensio quanto do Ferran Torres. E também o Pedri, às vezes subindo aqui entre o Asensio e o Olmo. Só que na maioria das vezes não é o Pedri quem sobe. O Pedri fica um pouco mais, o Gavi sobe e quem sobe é o Alba, né? Aí o Alba, a maioria das vezes hoje, no outro jogo ele entrava muito pelo meio, mas hoje não, hoje ele entrou muito mais pela ponta esquerda realmente. Quem desce pro meio é o próprio Olmo, né? E aí é dessa forma que sai o gol do Morata. Então na parte ofensiva da Espanha, ela sempre sobe aqui com o Alba e com o Gavi, né? E aí é dessa forma que sai o gol do Morata, por exemplo, no segundo tempo. Essa é a parte ofensiva da Espanha, né? E aí defensivamente tem uma curiosidade aqui do meio campo. Que você pega o meio campo aqui da Espanha, os três meias, Busquets, o Pedri e o Gavi. Olha só como o encaixe desses três jogadores se encaixa exatamente no encaixe dos três meias da Alemanha, né? Ou seja, a Espanha hoje fez uma defesa individual, marcação individual dos três meias. O Busquets pega individualmente o Gundogan, que olha o detalhe, né? O Gundogan jogando de 10 hoje, achei isso bem horrível, para falar a verdade, a gente vai falar isso quando falar da Espanha. O Pedri pegando o Kimmich e o Gavi pegando aqui o Goretzka. Então os três pegavam individualmente os três meias aqui da Alemanha e esse foi o sistema defensivo da Espanha, né? Pelo lado da Alemanha é o seguinte, a Alemanha também, jogando aqui num 4-2-3-1, ataca e se defende dessa mesma forma. E aí na parte defensiva é a mesma situação. Pega o Gundogan, pega o Busquets, o Kimmich pega aqui o Pedri, aliás, o Goretzka pega o Gavi e o Kimmich pega o Pedri, né? Então assim, só que a diferença da marcação da Alemanha para a da Espanha, eu pelo menos senti isso, é que a Espanha realmente pegava uma marcação individual. Enquanto o Kimmich, por exemplo, saía da posição dele, o Pedri ia junto, né? E a mesma coisa não acontecia pela Alemanha. Quando o Pedri saía de posição, o Kimmich não ia junto. Então eu acho que a posição da Alemanha na marcação era mais uma coincidência, né? E aí por zoneamento, né? Por marcação por zona realmente, né? Do que uma marcação individual. Então essa foi a marcação da Alemanha no jogo, né? Detalhe que em alguns poucos momentos, por exemplo, quando o Alba sobe aqui para jogar junto com o Olmo, acaba que o Gnabry, no início aqui do jogo, né, ele acaba voltando muito aqui, também descendo para ajudar na marcação deles, e aí o Miller também desce um pouco aqui para fazer aqui a forçar essa marcação pelo lado direito, né? Então muito da marcação do 4-2-3-1 virava um 4-3-3 pela linha de 3 aqui também, né? Mas a maioria das vezes era o Miller aqui e o Gnabry subindo aqui também. A parte ofensiva da Alemanha é uma coisa bem interessante. Por quê? Hoje a movimentação do Raum, o lateral esquerdo, se você assistiu o jogo contra o Japão, lá você vai perceber que contra o Japão o Raum subia demais. Ele era quase um ponta pela esquerda realmente. E aí o Musiala e o Miller, naquele jogo, os dois desciam para ser meias aqui na construção do jogo. Hoje não aconteceu isso, cara. O Raum quase não subiu. Por quê? Eu acho que porque a Alemanha não conseguiu subir para atacar a Espanha, né? Então o ataque da Alemanha era basicamente dessa mesma forma. Não mudava muita coisa. Era o Musiala aqui pela esquerda, o Miller aqui de centroavante, né? Atrás deles aqui estava o... Quem estava aqui atrás deles? Que agora eu estou esquecendo. O Gundogan, até me esqueci dele, o Gundogan, e lá na direita o Gnabry. E aí o detalhe do Gundogan que eu queria falar, cara, porque hoje ele jogou de 10. O Gundogan jogou aqui de segundo atacante, marcando aqui, marcando não, quase como buscando bola de costas, sabe? Recebendo bola de costas. Ele não estava criando o jogo. A saída de bola da Alemanha hoje foi exclusivamente de Goretzka e de Kimmich. Eu achei isso errado. Porque, cara, você pega, por exemplo, o Manchester City lá, o Gundogan ele sempre joga como meia pela esquerda. O certo, né, entre aspas, hoje seria ele jogar junto com o Kimmich e o Goretzka, ao lado deles, né? E não lá na frente.
Isso, para mim, na minha opinião, foi ruim. Eu acho que o Gundogan não jogou, ele não tocou na bola no jogo hoje porque ele foi muito bem marcado pelo Busquets, né? E aí você vai comparar a posição, a marcação do Busquets com o ataque do Gundogan ali de centroavante, de meia aqui, você vai achar um duelo meio que desigual, né? Então o Gundogan foi anulado pelo Busquets. Eu achei errado essa situação de jogo aqui da Alemanha. E aí esse foi o ataque, sinceramente, a Alemanha não teve muito ataque, realmente é isso. Esse é o jogo da Alemanha. E aí o jogo foi assim, primeiro tempo ali a Espanha propondo em cima da Alemanha, a Alemanha se defendendo. As chances de gol foi até um pouco equilibrado, porque aos 6 minutos ali o Olmo bota uma bola no travessão. A próxima chance é só da Alemanha, já aos 24 minutos, lá no meio do primeiro tempo, que é aquela falha de saída de bola do Unai Simon, e aí o Gnabry chuta colocado para fora. Depois vem duas chances do Ferran Torres pela Alemanha, uma ali que ele tem um chute na área travado e outro que ele sai cara a cara ali no cruzamento do Olmo, né? Ele perde um gol inacreditável, chuta para fora ali o Ferran Torres. E aos 39 do primeiro tempo vem a falta para o gol do Rudiger. O Rudiger abre o placar para a Alemanha aos 39 do primeiro tempo, só que o gol é anulado por impedimento, né? No momento da falta ali o Rudiger estava impedido e ele faz o gol de cabeça anulado. E assim termina o primeiro tempo. Chances poucas, né? Mas a Alemanha foi melhor. No segundo tempo, cara, eu acho que dá para dizer que foi um jogo mais equilibrado. Bem mais equilibrado, né? O jogo começa equilibrado, pouca coisa acontecendo, até que aos 8 minutos do segundo tempo vem mudança aqui na Espanha. Sai o Ferran Torres para a entrada do Morata, centroavante. O Morata entra na do Asensio, o Asensio vem ser ponta pela direita. Nesse momento aqui aos 8 do segundo tempo. E aí, aos 8 minutos, aos 10 minutos, 2 minutos depois, vem uma chance ali do Kimmich, que é mais uma saída de bola errada da Espanha. O Kimmich ele quase que bate um pênalti e o Unai Simon faz uma boa defesa. E aos 16 do segundo tempo vem o gol do Morata para fazer 1-0 no placar. Subida do Alba, ele cruza na área e o Morata dá uma cavadinha ali, 1-0 Espanha aos 16 do segundo tempo. A Espanha continua atacando, o Asensio ali tem uma chance na entrada da área que ele chuta para fora, num passe do Alba. E aí aos 20 minutos vem duas mudanças na Espanha. Sai o Gavi para a entrada aqui do Koke e sai também o Asensio para a entrada do Nico Williams, jogador do Atlético Bilbao. Aos 23, 3 minutos depois, 3 mudanças na Alemanha. Sai aqui o Miller para a entrada do Füllkrug, jogador aí do centroavante do Werder Bremen. Sai também aqui pela direita aqui o Kehrer, jogador do West Ham, para a entrada do Klostermann, jogador do Leipzig, e entrou bem, tá, o Klostermann. Uma coisa que eu achei interessante é que o Kehrer, ele não subia tanto no jogo, né? Quem subia, aos poucas vezes, foi o Raul. Com a entrada do Klostermann, ele passou a subir bastante aqui, junto com o Sané, que entrou na posição do Gundogan. Aqui o Gundogan totalmente sumido do jogo, entra o Sané na posição dele, o Sané entra na ponta direita, e aí o Musiala sai da esquerda e vem para o centro, e o Gnabry sai da direita e vai lá para a esquerda. Então fica Gnabry, Musiala e Sané. E aí com a entrada do Klostermann, do Sané e do Füllkrug, a Alemanha melhora um pouco, começa a criar suas chances de gol com a subida do Klostermann junto com o Sané. O Sané entra bem demais no jogo, tá? E aí a Alemanha começa a propor, começa a ser melhor, não melhor, mas joga bem, tá jogando bem a Alemanha, né? E aí o Musiala perde um gol inacreditável numa jogada do Sané, ele deixa o Musiala cara a cara, ele chuta em cima do Unai Simon. Aos 36 minutos vem mudança na Espanha, sai o Alba para a entrada do Baldé, jogador do Barcelona, e 1 minuto depois, né, dessa mudança, vem o gol do Füllkrug para empatar o jogo. Detalhe, terceira saída de bola errada da Espanha. Dessa vez foi o Laporte. Ele toca errado, o Sané faz a jogada, dá o passe no Musiala, Musiala deixa a bola ali para o Füllkrug e ele bate pro gol 1-1 aos 37 do segundo tempo. Aos 39, mudança na Alemanha, sai o Gnabry para a entrada aqui do Hoffmann, jogador do Borussia Mönchengladbach, e aos 41 minutos também pela Alemanha, sai aqui o Raul para a entrada do Schlotterbeck. E esse Schlotterbeck, jogador do Borussia Dortmund, entra muito bem no jogo, nesses 41 minutos aqui, a partir do fim, até o fim do jogo, né? Porque daqui até o fim, cada um dos times, tanto a Espanha quanto a Alemanha, tem uma única chance de gol. E ele participa das duas, né? Primeiro, o Morata tem uma chance que ele sai cara a cara com o goleiro e ele não chuta, e aí ao não chutar, o Schlotterbeck chega travando ali muito bem no lance. E logo depois, aos 50 minutos, ali já no último lance do jogo, o próprio Schlotterbeck pela esquerda dá o passe para o Sané. O Sané sai cara a cara ali com o Unai Simon, só que em vez de chutar, ele tenta driblar, e aí cruza errado ali e a zaga tira, e assim termina o jogo, né? A Espanha e a Alemanha, os dois times tiveram 6 chances de gol em 90 minutos. E 1-1 no placar, acho que foi injusto, né? Dá para se dizer o placar, né?
O destaque do jogo, cara, estão muitos jogadores foram bem nesse jogo, tá? Por exemplo, pela Espanha aí, o Unai Simon, embora tenha falhado aí nas saídas de bola, ele foi bem na parte de defesa, né? Foi bem. O Alba jogou demais aqui pela esquerda, o Busquets foi bem, Pedro e Gavi também jogaram bem, o Olmo jogou muita bola e o Morata entrou muito bem e fez o gol, né? Pela Alemanha, eu vou destacar aqui o Rüdiger, foi bem demais no jogo o Rüdiger, acho que o Kimmich foi bem também no jogo, Musiala jogou demais mais uma vez, assim, aquela tentativa, né? O cara que vai pra cima, ele toma muita falta, ele erra muito, mas porque ele tenta muito, né? Então o Musiala foi bem também no jogo, o Sané entra muito bem no jogo, gostei muito dele, o Klosterman entra muito bem, e o Füllkrug faz o gol, e o Schlotterbeck também, então assim, vários jogadores foram bem no jogo aí, né? E agora a Alemanha ainda tá viva, porque eu acho que se ela vencer o próximo jogo, ela ainda consegue uma segunda posição nessa fase de grupos aí. Ó, se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises táticas dos jogos da Copa, do futebol brasileiro e europeu também, e curte o vídeo que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto, valeu!